ceia. Eu coloquei Santa Ceia, mas alguns falam Ceia do Senhor. Na verdade, é santa porque tudo aquilo que é separado para Deus se torna santo, né? Então, poderia ser o que a Bíblia diz a respeito da ceia do Senhor. É interessante a gente começar, eu quero começar desconstruindo, né? Como já a gente tem feito em algumas outras mensagens, o que a ceia não é. Então, o que a ceia não é? Eu coloquei algumas coisas aí. O que a ceia não é? Primeiro, não é um ritual vazio. Não é um ritual vazio. Eu não sei quantos nasceram, né, na igreja evangélica, os pais são evangélicos ou eram evangélicos, então você cresceu, né, participando da Santa Ceia, normalmente uma vez por mês que a gente faz nas igrejas evangélicas, né? E o que eu participei bastante, né? Vendo o pessoal participando, com criança, fui crescendo assim, e eu achava assim um momento muito especial. Minha mãe, quando tinha momento de Santa Ceia, e meu pai, era assim um momento muito especial, porque eles preparavam, essa semana vai ter Santa Ceia. Então, havia realmente uma expectativa da Santa Ceia do Senhor, né? Só que, infelizmente, eu percebi isso também por algum tempo, que foi também perdendo, e já tinha culto de Santa Ceia que era mais um dia, mais uma Santa Ceia, e não tinha tanta importância assim. Então, não é um ritual vazio, né? Não é um ritual vazio, mas é algo muito especial, instituído, né, pelo próprio Senhor Jesus. Então, a gente não pode, né, e a gente deve tomar cuidado para que a Santa Ceia e outras ordenanças do Senhor também não caia num ritual vazio e a gente acaba fazendo, né, e acostumando fazer, porque todo mês tem, uma vez por mês tem, normalmente, então a gente vai se acostumando. Mas eu não sei quantos, mas eu realmente comentei com a missionária Iraci e a gente sentiu muito a falta da Santa Ceia nesse período de pandemia, onde nós não podíamos, né, nos ajuntar e nos reunir para congregar e fazer a Santa Ceia. Então a gente sentiu muito, porque a ceia é realmente muito especial e não é, e nunca deve ser um ritual vazio, mas também não deve ser uma triagem espiritual, né? Sabe como a triagem, a doutora Silva está aqui, né? Normalmente quando a gente vai num hospital, a gente não gosta de ir no hospital, mas tem aquele primeiro momento ali que é a triagem, para ver se a pessoa está com febre, para ver qual é o grau da enfermidade, para ver se tem urgência ou não, né? Se depender, tem aquela, eu não entendo muito, mas tem aquelas cores, né? Amarelo, sei lá, vermelho, então, acho que vermelho é complicado, né? Então, vermelho é complicado. Então, tá com vermelho, vá logo, porque o negócio é urgente. Tá amarelo, verde, é bem fraquinho, né? Não entendo muito não, mas a triagem serve para isso, para preparar, para que a pessoa possa ser atendida rápido ou não. Então, normalmente, a gente tem percebido que algumas pessoas agem dessa forma também, nessa triagem da Santa Ceia, para ver quem pode participar, quem não pode participar, quem está com menos pecado, com mais pecado, né? Você não está tão bem assim não, então você vai ficar de fora. E eu já participei no longo da minha vida, como eu vim de igreja tradicional, e fui ensinado dessa forma. Graças a Deus que a gente vai mudando a mente, mudando o modo de pensar. Por isso que eu quero trazer para você hoje, para que você possa pensar e o Espírito Santo possa trazer a revelação no seu coração, porque muitas vezes nós somos ensinados até com boa vontade das nossas lideranças, mas será se é isso mesmo que a Bíblia diz, né? E eu fui ensinado dessa forma, até algumas vezes não participei da Santa Ceia, confessar aqui meu pecado, né, para os irmãos, e eu achava muito espiritual aquilo. A pessoa vinha, né, o diácono, normalmente o presbítero, né, vinha com a bandeja, né, para servir, e aí eu via outras pessoas fazendo também, achava aquilo bonito, né? Hoje não. E baixava a cabeça, né? Aí você dá uma espiritualizada, e você fecha os olhos, né? Aquela cara de contrição, né? Aquela cara de triste, né? Que você está triste, né? E eu fiz por algumas vezes. Por quê? Porque eu entendia, não, eu estou em pecado, como é que eu vou participar da ceia do Senhor? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso, que realmente é isso que a Bíblia diz, é isso que o texto está dizendo. Então, não é um ritual vazio, não é uma triagem, né, espiritual, para ver se a gente pode ou não participar, até porque se cada um for olhar e analisar para ver se tem pecado, eu acho que ninguém participaria. Porque a Bíblia fala, se nós não tivermos pecado,
estamos mentindo. João, 1 João fala isso, né? Então, e aí? Como é que é, então? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. E também não é uma refeição comum, né? Não é uma refeição comum. Né? Algo comum que a gente faz todos os dias e aí se torna comum. Não, é algo espiritual. Espiritual. Antes da reforma, né? O Martinho Lutero, como monge católico, ele pregou e defendeu de que a Santa Ceia era realmente a presença de Jesus, o corpo de Jesus. A Igreja Católica ainda crê assim, né? Ainda crê dessa forma, na transubstanciação, de que quando a gente está participando da ceia, né, do pão, eu estou comendo Jesus, né? Eu estou me alimentando de Jesus. E quando eu estou tomando o cálice, eu estou bebendo o sangue de Jesus. Aí, Ulrich, que foi também outro dos grandes reformadores, ele levou para o outro lado e disse assim, não, é apenas um ritual e não tem nada de místico ou de presença de Deus nisso aí. É algo que você participa com a igreja e pronto. O Calvino, que é um dos reformadores também, e que a igreja presbiteriana segue mais do que outros, né? O Calvino, ele foi no meio termo, né? Ele pregou de que não era transubstanciação, de que quando a gente está comendo do pão e bebendo, está comendo Jesus, literalmente, mas também não é, por outro lado, de que não tem nenhuma importância. Então, para Calvino, na Santa Ceia, Jesus ele está espiritualmente presente na Santa Ceia. Então, não é algo comum que a gente participa, come, bebe, acabou. Não, é algo mesmo especial, que quando a gente está comendo do pão e bebendo do cálice, espiritualmente, a gente está, assim, se alimentando, né, da presença do Senhor Jesus. Então, não é uma refeição comum. Então, 1 Coríntios 11, versículo 17 a 33, 17 e 33, e hoje eu tive muito cuidado, tá, Iraci, para não colocar o texto e a referência errada. Semana passada tinha, né, uma referência errada. Até teve uma música hoje que estava Deus com letra minúscula também, a gente teve que fazer aqui essa música na hora, e aí passou também, mas hoje os textos estão todos certinhos, tá? Algumas lições deste texto, e a gente vai falando essas lições e lendo o texto também. E a primeira lição da Santa Ceia é relembrar. Relembrar. Relembrar o quê? Relembrar aquilo que foi feito, aquilo que foi realizado. 1 Coríntios 11, 23 e 24 diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Então, a primeira lição da Santa Ceia é que quando nós participamos da Santa Ceia, e fazemos isso normalmente uma vez por mês, é para lembrarmos. Lembrarmos de quê? Lembrarmos daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Lembrarmos de que alguém pagou o preço. Alguém veio aqui na terra, alguém sofreu, morreu, derramou o seu sangue, rasgou o seu corpo, teve o seu corpo rasgado na cruz e ressuscitou. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, seja aqui ou em outra igreja, nós estamos fazendo isso e lembrando, porque a Bíblia diz, Jesus diz, façam isto em memória de mim. Então a gente não toma o pão, o vinho, participa sem nenhuma lembrança. Não, a gente tem que fazer isso. Todas as vezes que nós pegamos o pão, pegamos o vinho, você tem que falar ao Senhor, muito obrigado, porque o Senhor morreu por mim. Porque eu estou hoje participando aqui, porque o Senhor se entregou por mim. O Senhor pagou o preço por mim. O Senhor foi para a cruz e sofreu em meu lugar, e morreu em meu lugar, e ressuscitou em meu lugar, para a salvação e para nos trazer vida eterna. Então, lembrar daquilo que o Senhor fez. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, você relembra. Você volta, né, para o passado, para aquilo que foi feito e para aquilo que aconteceu. Porque se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, Paulo diz que a nossa fé seria em vão. Nós nem estaríamos aqui. Não é verdade? Então, graças a Deus por Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, aquele que se entregou por nós. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, nós lembramos, e foi o próprio Jesus que pediu isso, façam isso, em memória
em memória de mim. Versículo 25 diz, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Então, da mesma forma do pão, quando nós pegamos o cálice, esse cálice que é o cálice da nova aliança, né, que vai além das regras, que antigamente, antes, né, a pessoa tinha que seguir um monte de regras, tinha que cumprir um monte de mandamentos, mas com a nova aliança, não precisamos mais seguir um monte de regras para se tentar chegar até Deus, porque nós chegamos a Deus não por causa dos nossos merecimentos, mas por causa de Cristo, por causa do sangue de Jesus. E quando nós pecamos, o próprio sangue de Jesus, ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça, basta confessarmos os nossos pecados. 1 João 1, versículo 9, que diz. Então, esse sangue de Jesus, que marca, né, uma nova era, trazendo, né, uma nova aliança, e essa aliança é uma aliança marcada por sangue. Uma aliança marcada por sangue. E esse sangue foi um sangue de inocente, sem pecado, que morreu em nosso lugar e que pagou a nossa dívida. Por isso, quando nós pecamos, nós podemos nos arrepender e termos os nossos pecados perdoados. Porque Jesus já morreu e derramou o seu sangue por nós. Então, primeira lição que nós aprendemos é relembrar. Relembrar. E por que nós precisamos relembrar? Eu não sei você, mas eu sou esquecido, hein? A gente não pode esquecer o aniversário da esposa, né? Não é, Lu? A gente não pode esquecer, não. Se esquece aniversário da esposa, né, melhor você, né, sair e voltar, né, com um buquê de flores, com um presente. Eu já esqueci, gente. Aniversário de casamento não é mim. E aniversário também de casamento. Eu esqueci aniversário de casamento. Meu Deus do céu. Lá em Lapão, estava em Lapão. Que dia é hoje? Parará para Jesus do céu, né? Hoje é aniversário de casamento. Então, os esposos aí, né, sabe como é que é? Não sei, talvez você seja bom de memória, hein, João? Talvez, não sei, você seja Carlinhos bom de memória, mas eu já esqueci. E a gente faz o quê? Perdoa, né? Leva a noite para o restaurante, sei lá, faz alguma coisa, compra um presente. Para completar, eu comprei um presente peba, lá em Lapão. Não tinha pão de correr, já estava já de tarde, já indo para de noite. Falei, meu Deus, aí tinha uma lojinha lá aberta. Acho que era melhor não tivesse comprado aqui. Mas não dá nem para falar que é de coração, né? Já pensou? Xará, é de coração. Aí a pessoa fala assim, seu coração tá ruim, né? Seu coração tá mesquinho, hein? Aí, acho que o melhor fazer, se não tiver nada para comprar, perdoa, tenta do outro dia fazer algo legal. Mas como a gente é esquecido. Às vezes você sai, quando você sai, lá está lá, né, para abrir o carro, cadê? Esqueceu a chave do carro na casa, esqueceu o celular, esqueceu o óculos, né? Você não pode fazer que nem Iraci, né? O funcionário Iraci está no avião, e aí falou, moça, esqueci meu óculos, cadê meu óculos? Né? E a aeromoça está lá, cadê? Procura. Aí a aeromoça falou assim, a senhora tem dois? Ela falou, não, tem um, então serve esse que está nos seus olhos. Como a gente é esquecido, né? Então, por que Jesus fala isso? Para a gente relembrar, porque a gente é esquecido. Então, a gente precisa sempre, pelo menos no momento de Santa Ceia, é o momento da gente relembrar. Mas segunda lição, isso aí, ó. Segunda lição é refletir. Refletir. Olha o que versículo 28 e 29 diz. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Então, para aí. Quando nós participamos da Santa Ceia, vamos participar daqui a pouco, nós somos chamados a uma reflexão. E que reflexão é essa? Examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. É interessante que, assistindo alguns debates do Augusto Nicodemos e de outros teólogos também, foi perguntado para o Augusto Nicodemos, quem deve participar da Santa Ceia? Né?
Aí ele falou assim, olha, primeiro é uma análise que a própria pessoa tem que fazer. Não é o pastor que tem que fazer, não é a liderança que tem que fazer. Chegar para você e falar, hoje você está em pecado, você não vai comer. Hoje eu tive uma revelação aqui. Não, é a própria pessoa, é o próprio participante, seja ele homem ou mulher, que na hora de participar deve fazer uma análise, né? Mas vamos lá então, vamos para uma reflexão para a gente entender bem o texto. Porque eu não entendi esse texto. Eu demorei muito para entender esse texto, porque até mesmo foi explicado para mim que aqui seria o seguinte, essa reflexão e essa análise que eu tenho que fazer, eu tenho que olhar para dentro de mim, fazer uma autoanálise, um exame, né, interno para ver se eu acho pecado. Aí eu acho perigoso. Por que eu acho perigoso? Porque quem não tem pecado, então? Então, quem participaria? É isso que realmente o texto está dizendo? É isso que o contexto do texto está dizendo? E é por isso que você tem que ler o capítulo inteiro, antes e depois, para ver de que Paulo está falando. Por que Paulo está chegando para a igreja de Corinto, está falando sobre isso? O que estava acontecendo ali nessa igreja? Que Paulo chega a falar sobre isso. Então, é muito mais. Aí você fala assim, mas Emerson, então a pessoa está em pecado, vai participar da Santa Ceia? Na verdade, não é isso que eu quero dizer. Até porque a pessoa, se está em pecado, ela é um cristão, um servo de Deus, ela nem deve ficar em pecado. Ela precisa se arrepender. A Bíblia fala que não é que a gente não peca, mas se a gente pecar, a gente precisa se arrepender e voltar para Deus. Não é? Eu não posso brigar com a minha esposa e chegar aqui e tomar Santa Ceia. Não, eu preciso chegar para ela, me perdoa, eu falei grosseiro contigo, eu fiz isso, fiz aquilo, pronto. Mas não fazer uma análise, porque eu faço uma análise, encontro pecado, então não vou participar, como a gente... Não, até porque a Bíblia fala para a pessoa fazer uma análise e depois participar da Santa Ceia. Não diz, faça uma análise e daí você encontrando algum problema, pecado, você não participa da Santa Ceia. Não, faça uma análise, até porque você não vai participar de qualquer jeito, de qualquer forma, da Santa Ceia. Então, é um momento de reflexão, de exame, né? Para que depois possa comer. Pois se comem o pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, interessante isso aí, ó, o corpo de Cristo. E a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Versículo 27. Assim quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor, indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Vamos lá, que aí é mais um debate sobre isso. Fui também pesquisar sobre esse assunto para ver o que é que os grandes teólogos falam sobre isso. E eu também fui ensinado dessa forma, de que esse participar indignamente é quando eu descubro algum pecado na minha vida, então eu não devo participar. Só que o que Paulo está dizendo aqui não é necessariamente isso. O que Paulo está dizendo aqui é que o povo de Corinto, a igreja de Corinto, eles estavam indo para a Santa Ceia, e a gente precisa entender, a Santa Ceia não era como é agora, né? Que nós repartimos o pão, um pedacinho de pão, o cálice, né? Não era dessa forma, era uma refeição, era um banquete, que acontecia normalmente uma vez por semana. Acontecia então um dia onde as pessoas levavam, como a gente fazia aqui antes da pandemia. Já estou com saudade demais da conta. Deus quiser, logo, logo nós retornaremos e voltaremos, passar um pouco sobre tudo isso aí. Mas é uma refeição onde as pessoas traziam de casa. E é interessante que traziam de casa segundo as suas posses. Então era um momento da ceia que os pobres, que não podiam levar muita coisa ou nada, eles tinham uma refeição boa. Eles tinham um momento de participar ali daquele banquete, da mesa do Senhor. Então era uma refeição onde todos comiam ali juntos e bebiam ali juntos. Mas o que estava acontecendo? E aqui está a palavra do apóstolo Paulo, é que as pessoas que estavam indo ali, principalmente os ricos, eles não estavam se preocupando com os mais pobres. E eles iam ali, eles comiam, levavam os seus vinhos de ótima qualidade, e comiam e bebiam, e não se preocupavam. E Paulo fala, ó, muitos estão enchendo a cara, muitos estão enchendo a barriga, e outros não estão comendo nada.
Então Paulo fala sobre essa reflexão que os irmãos e as irmãs, a igreja deveria fazer para que não comesse a Santa Ceia indignamente. Então, comer indignamente é você não discernir o corpo, discernir aquilo que está acontecendo. Comer indignamente é eu pensar só em mim. É eu pensar só nas minhas necessidades. Eu não estou preocupado com o outro. O apóstolo Paulo vai entrar sobre isso aí. Olha o que o versículo 17 continua. Não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Paulo está falando, olha, a Santa Ceia deveria ser um momento especial, um momento onde a presença de Jesus, onde a igreja pudesse se reunir para adorar o Senhor, mas infelizmente vocês estão indo para a Santa Ceia, mas vocês estão voltando para casa pior. Na verdade, esse culto e essa adoração tem feito mais mal do que bem. Já pensou? Você viesse para aqui hoje, para a igreja, né, passe da Santa Ceia e voltasse para casa e disse assim, rapaz, eu estou mais complicado, mais em pecado, mais mal do que esse culto não fez bem para mim e para minha família. Eu estou saindo pior. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão se ajuntando e isso tem sido para maldição para a vida de vocês. Para condenação da vida de vocês. Porque vocês estão participando da Santa Ceia indignamente, sem discernir o corpo. Cada um, né? O culto era o culto para o homem, né? Era o culto para o homem, não era um culto para Deus. Era o culto para o homem que estava no centro. Enquanto o corpo, né, estava ali com todos esses problemas. Versículo 20 e 21. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto os outros ficam embriagados. Uns estão bebendo os melhores vinhos lá, estão bebendo, então estão fartos. É isso que Paulo está dizendo, estão fartos. Enquanto os outros não beberam nem um cálicezinho de vinho, porque não sobrou para eles. Não comeu nem um pedacinho de pão, porque não sobrou para eles. Porque talvez não tenham tantas condições assim, mas vocês, que estão preocupados só com vocês, estão aí se enchendo, enquanto os outros não têm nada. Veja a questão do discernimento que Paulo fala, que os irmãos precisavam fazer. E olhar para o corpo e ter essa consciência, esse discernimento. Então, Paulo chama os irmãos para essa reflexão. Versículo 30 e 31. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Adormeceram é uma forma bonita de dizer, morreram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. O apóstolo Paulo está falando, olha, não teria julgamento se cada um pudesse discernir o corpo. Lembra do início da igreja, onde tudo era comum? Tinha um só coração, um só propósito, uma só alma, no partir do pão, de casa em casa. No início da igreja, eles se preocupavam uns com os outros. Lembra que eu falei semana passada, Barnabé foi lá vender uma propriedade, entregou para os apóstolos, porque eles repartiam o que tinham. Eles se preocupavam. Lembra quando foram para instituir os presbíteros e os diáconos? A ideia de Paulo era, então vamos fazer o seguinte, os presbíteros vão se preocupar com a mensagem, com a palavra, os diáconos vão assistir as viúvas e os órfãos para que ninguém fique em falta de nada. Na questão de Paulo ali, não foi para que os presbíteros eram maiores do que os diáconos e os diáconos menores. Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer de um jeito, de uma forma em que a gente tenha a palavra, mas também as necessidades da igreja sejam supridas. Porque não adianta ter uma mensagem boa e a igreja tem gente passando fome. Isso é incoerente. Então, Paulo nos chama, né, a uma reflexão no momento de Santa Ceia. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa forma. Se cada um fizesse uma
análise e olhasse para dentro de si e disse assim, será que eu estou agindo correto? Ele fala, não precisaríamos, né, desse julgamento. Terceira e última lição que nós aprendemos aqui é responder, dar uma resposta para aquilo que a Bíblia nos convida a fazer. 11:26 diz, porque cada vez que vocês comem o pão, desse pão, e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós lembramos daquilo que o Senhor fez, da morte dele na cruz do Calvário, né? Graças a Deus por isso. Nós também lembramos e fazemos uma reflexão, participamos da Santa Ceia, fazendo uma reflexão para que possamos discernir o corpo, porque eu não posso só pensar em mim, mas eu tenho que pensar no outro, e é essa a reflexão que Paulo chama a gente fazer, mas também, por último, dá uma resposta, A resposta é, qual vai ser a minha atitude depois dessa mensagem? Qual vai ser a nossa atitude depois dessa mensagem do apóstolo Paulo para essa igreja e para nós também hoje? O que eu vou fazer? Quais são as atitudes que eu estava fazendo, que eu vou deixar de fazer para que agora eu possa não só pensar em mim, mas que eu possa pensar no corpo? Porque alguns podem dizer assim, eu estou bem, mas e aí o irmão e a irmã que está lá? Será que está bem? E quando eu falo está bem, não é só a questão financeira, também financeira, é claro. Mas em todos os sentidos. E Paulo, então, chama para que a gente possa dar uma resposta. Jesus morreu para nos unir, ele voltará para nos reunir, e o seu amor nós podemos repartir. Quase rimou, né? Mas é isso. Para que Jesus morreu? Para unir a igreja, né? Aqui estava tendo união? Não. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, sabia disso? Todos os dons a igreja tinha. A igreja falava em línguas, a igreja profetizava, a igreja tinha de tudo. Tudo. Tinha profecia, tinha cura, tinha todos os milagres, tinha. Mas não tinha uma coisa: unidade. Estavam ali, brigando uns com os outros, participando da Santa Ceia, e nada mudava na vida deles. Eles não estavam em unidade na igreja, e Jesus veio para quê? Jesus veio para unir a igreja. Jesus voltará para quê? Para reunir essa igreja, para morarmos com Ele eternamente nos céus, amém? Ele voltará para isso, para reunir a sua igreja. Mas, irmãos, uma das coisas que a gente aprende da Santa Ceia, que é muito importante, é o repartir. Lembra quando Jesus ele pega o pão, ele repartiu o pão, entregou para os seus discípulos. Nós somos chamados a dar uma resposta para o Senhor e a termos esse entendimento de que eu sou chamado para repartir. Nós somos chamados para repartir. Repartir o quê? Repartir o que temos. Seja do pão físico, mas também o espiritual para as pessoas. Nós somos chamados para repartir. Então nós podemos sim repartir esse amor do Senhor Jesus. Nós não podemos ficar com esse amor do Senhor Jesus só para nós. Mas eu sou salvo, meu nome já está escrito no livro da vida, amém, glória a Deus, que bênção. Mas e o que trabalha comigo? E aquele que está comigo, e o meu amigo que joga bola comigo, agora não está jogando bola, né, por causa da pandemia, mas e aquela, né, o meu funcionária, o meu patrão, as pessoas que estão comigo e a minha família, eles conhecem de Jesus? Como é que eles estão em todo esse momento de pandemia, essa situação toda, financeiramente, espiritualmente, fisicamente, como eles estão? Nós somos chamados a repartir o que temos. Então, para encerrar, para refletir e praticar, primeiro, que reconciliações precisam acontecer agora em sua vida? O que precisamos mudar? Depois que ouvimos essa mensagem, né, existe alguma coisa que
precisa acontecer na nossa vida. Segundo, compartilhe com alguém o que mais te marcou hoje. Eu coloquei hoje, mas o que mais tem te marcado? Nesses últimos dias, nessas últimas mensagens, o que mais tem te marcado? Compartilhe com alguém. Você pode compartilhar, né, esse momento de Santa Ceia, o que Deus falou no seu coração para um amigo, para uma amiga, nas redes sociais, no WhatsApp, eu não sei. Mas compartilhe com alguém. Se interesse por a vida de alguém. Pergunte para alguém, seja da igreja ou de fora, você está bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Tem algum pedido de oração? Terceiro, celebre a Jesus com alegria por meio da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um momento de tristeza. Eu sei que a gente pega a Santa Ceia e o que a gente faz? A gente pega o pão, o cálice e a gente não olha mais para ninguém, né? A gente fecha os olhos. Eu quero convidar hoje você, todos nós, no momento da Santa Ceia, não fecharmos os olhos hoje. Você pode orar antes, tá? Mas na hora de pegar, você olhar para o seu vizinho, olhar para o lado, se tiver com a família, olhe para a família e participe olhando. Por quê? Porque a Santa Ceia não é um momento para você fazer sozinho, porque senão cada um fazia em casa. É um momento de comunhão com a igreja. Santa Ceia é um momento de comunhão, é um momento de discernir o corpo. Então, no momento de Santa Ceia, nós somos convidados para participar, né, não com tristeza. Já viu aquela piada, né, do rapaz que chega num bar? Ele, rapaz, bota aí a pinga mais forte. Aí a pessoa bota mais forte, ele, rapaz, não é essa não. Tem a mais forte aí, a pessoa bota mais forte ainda. Aí não acontece nada, não, bota mais forte ainda, nada. Aí, rapaz, não tem mais forte não? Aí o dono do bar fala assim, rapaz, já botei as pingas mais fortes para você. Ele falou, não, eu quero aquela da igreja, que o pessoal pega um pouquinho, já cai. Aquela é forte, né? Que é a Santa Ceia, que é o cálice. Então, hoje não caia, mas levante os seus olhos. Eu sei que a gente não pode se abraçar, a gente não pode se tocar ainda, mas a gente pode, com os olhos, né, transmitir isso e participar, assim, comendo e bebendo desse cálice enquanto cantamos, né? Enquanto cantamos. Por quê? Porque é um momento de alegria, não é um momento de tristeza. Ai, mas Jesus morreu. Morreu, mas ressuscitou. E o próprio Jesus, quando participou da Santa Ceia, o que é que depois aconteceu? Eles cantaram um hino. Jesus disse, vamos cantar um hino, né? E adorar ao Senhor. Por isso, no momento de Santa Ceia, a gente come do pão, bebe do cálice, faz isso cantando, faz isso adorando a Deus, faz isso celebrando ao Senhor, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Então nós somos convidados hoje, sim, ao participar da Santa Ceia. Primeiro, relembrar. Relembrar o quê? O que Jesus fez. Segundo, refletir. Refletir. Por que a gente participa da Santa Ceia? Participo porque a igreja faz todo mês, participo porque é um ritual, participo porque não vou participar porque estou em pecado. Fazemos uma reflexão. Fazemos uma reflexão. Se porventura, nessa análise você olha, eu pequei, eu errei, se arrepender, pedir perdão para Deus. Pedir perdão para Deus, Senhor, me perdoa. Eu sei que o teu sangue me purifica de todo o pecado. E eu entrego a minha vida para o Senhor em nome de Jesus. E aí sim a gente participar da Santa Ceia, dando uma resposta, né, que o Senhor requer de nós. Discernir o corpo, olhar o corpo, porque nós somos convidados para repartir o que temos com as outras pessoas. Vamos orar?